Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de maio, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso observo desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Se uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e ouviam isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus queridos, meus amados, hoje iniciou-se ontem a 8ª semana do Tempo Comum. Iniciou-se com a celebração eucarística, momento bonito da nossa comunidade, momento importante da nossa comunidade, onde o nosso primeiro pároco da nossa comunidade celebrou junto conosco, ou seja, celebrou a sua primeira Santa Missa. Momento ímpar na nossa comunidade, momento muito feliz para cada um de nós. Agradecemos a Deus por tamanha graça. Agradecemos a Deus e rezemos para esse nosso irmão, para o seu ministério, para que possa ser sempre perseverante no caminho, sempre perseverante na pregação do reino de Deus, pois inicia-se uma nova etapa na sua vida, momento de pastor, de pai de uma comunidade. Mas cada um de nós devemos render a Deus graças e pedir que o proteja, conceda muita força, muita perseverança para esse ministério. E meditando a palavra de Deus nesse dia de hoje, agradecemos a Deus também por essa possibilidade de nos permitir mais uma vez acolher a sua palavra.
colocá-la em nossos corações para o nosso seguimento. E na palavra de Deus de hoje, o Senhor nos fala de algo tão importante, do quanto é difícil a gente caminhar, o quanto é difícil a nossa caminhada no caminho do bem. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, somos pegos de surpresa pelas adversidades que a vida nos proporciona. Mas aí, nesses momentos que temos que ser fortes, é nesses momentos que temos que ser perseverantes. No Evangelho de hoje, nos fala de algo tão importante. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, alguém que veio, que talvez tinha dúvida do que ele devia fazer para herdar o reino de Deus. Qual seria a sua atitude? E Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. O próprio Jesus colocando-se Deus como o ponto mais alto. Pois tudo que o Senhor Jesus fazia, Ele fazia pela permissão e pelo consentimento de Deus. E Jesus continuava falando para esse jovem: Tu conheces os mandamentos? E quais são esses mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudique ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu que tudo isso ele fazia, mas no seu coração ele sentia que teria que fazer algo a mais, que teria que ser mais do que esses cumprimentos dos mandamentos do Senhor, ou seja, aquilo que o Senhor manda fazer. Ele manda para aquele jovem e manda a cada um de nós também, que nós cumprimos os mandamentos da lei de Deus. E Jesus explica para aquele jovem: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse. Aí ele explicou para o jovem o que ele deveria fazer de algo a mais. Só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi nesse momento que o jovem ficou surpreendido. Foi nesse momento que algo pegou para aquele jovem como um verdadeiro empecilho para a sua caminhada. Vender tudo o que tinha. É claro que Jesus não pede a cada um de nós que nós vendemos aquilo que temos para segui-lo, que nós damos tudo que temos para os outros para segui-lo. Mas Jesus nos pede que sejamos despojados, não sejamos apegados a essas coisas, que nós tenhamos, mas que isso não seja obstáculo para segui-lo. Quantas pessoas de grande poder aquisitivo a gente observa e tem uma vida muito religiosa. Quantas pessoas que têm poder aquisitivo de grande valor, mas isso não é obstáculo para ele participar de uma comunidade. Isso é perfeitamente louvável e bonito na nossa comunidade, e é onde tem essas pessoas a gente observar. Ao contrário também, tem pessoas que não possuem nada, não tem nada, mas mesmo assim não caminham ao lado do Senhor.
Então são coisas que às vezes a gente observa e não entendemos aquilo que o Senhor quer dizer. Porque nem tem um ditado que é muito interessante: ninguém é tão rico que não precisa ser ajudado, e ninguém é tão pobre que não tem como, que não possa ajudar alguém. Porque cada um pode oferecer, e tudo aquilo que oferece, por mais que seja grande ou pequena, é de tão importância, valor para o Senhor. Aquele jovem ficou triste, como muitas das vezes nós também ficamos. Ficamos tristes quando o Senhor nos pede algo que às vezes nós temos que nos despojar. Quando o Senhor nos pede algo que nós temos que deixar ir para segui-lo. Às vezes nós somos muito apegados, não às coisas materiais, mas às vezes às situações, às vezes a costumes que nós temos. E isso que o Senhor nos fala. Então, portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de compromisso que nós tivemos, que nós fizemos durante o nosso batizado, por ocasião do nosso batizado, que é o compromisso de fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Os obstáculos, eles vão acontecer, as dificuldades vão surgir, ao ponto de, às vezes, nós ter a ideia e o desejo de deixar tudo de lado, deixar tudo de ir de lado e parar de seguir Jesus. Muitas das vezes nós podemos pensar assim. E é nesses momentos, meus queridos e amados irmãos, que nós temos que buscar reabastecer, deixar com que aquelas pessoas que têm bom coração que chegue até nós e nos fala. Porque, na verdade, queridos e amados irmãos, são as pessoas que são usadas por Deus para nos falar neste momento. As pessoas são usadas por Deus para nos falar e também nos usa para falar com os outros. É uma troca que somente o Senhor tem para cada um de nós. Então, portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos ser sempre perseverantes na fé, nunca ter coragem de dar um passo atrás para retomar a caminhada. Pois isso é digno, isso é bonito, isso é o que o Senhor pede de cada um de nós. Não que nós devemos ser as pessoas manipuladas por outras pessoas, não é isso. Que nós possamos ser verdadeiros, quando o nosso sim for sim e o nosso não também ser não. Mas que seja verdadeiro, que seja de respeito e, acima de tudo, de amor para com aquelas pessoas que dirigirem até nós. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar força e coragem para sempre seguir de acordo da vontade do Senhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que tenham todos uma feliz e abençoada semana de muita paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.